daí? Família superprotetora, caótica ou de regras? Em qual das três você mais se enquadra? Enquanto faço estudo, enquanto estou aqui aplicando o estudo para vocês, eu também fico tentando me enxergar e enxergar a minha família, tanto a minha família de origem como a minha família hoje, né, minha esposa e as minhas filhas, em que modelo eu mais me enquadro. E aí a proposta é de nós olharmos e sempre entendermos o que a gente pode mudar. O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente familiar, para que eu tenha uma vida melhor, para que os que estão comigo também tenham uma vida melhor e para que no fim a gente possa refletir essa família como imagem, né, um lugar agradável, uma imagem de Deus, aquilo que agrada socialmente. E hoje nós vamos falar então do quarto modelo de família, que é a família aglutinada, isso mesmo, esse termo é difícil. O aglutinado vem de ajuntado, de amontoado, e esse é um modelo muito comum de família que nós temos. O lema dessa família é agrade a todos para ser aceito, jamais discorde da sua família. Então é uma família que não pode ter discordância. Mesmo que eu não concorde, eu preciso andar na toada do que a família está dizendo, então eu vou contrariar os meus sentimentos, inclusive, para agradar a todos. Esse tipo de família vai se encontrar, né, no extremo deles, de muito relacionamento e quase nada de individualidade. Então, pouquíssimo de individualidade e um relacionamento extremo, todos juntos e misturados. Não existem paredes, não existem limites, todos estão totalmente expostos a todos. Ao contrário de ontem da família de regras, que nós vimos que as paredes da casa são tão grossas que a individualidade se sobrepõe, nesse caso não tem parede. Seria mais ou menos aquele modelo de casa que hoje é um pouco na moda, em que totalmente aberto, todo mundo se encontra com todo mundo em todo o tempo e vive naquela mistura. Obviamente isso tem vantagens e também tem desvantagens, né? O termo aglutinado vai pensar em unidade, e a unidade ela pode ser, quando em excesso, prejudicial, e quando falta a unidade, quando ela está em excesso, isso mesmo, prejudicial, e quando falta a unidade também acaba prejudicando. Mas existem dois tipos de unidade que a gente vai dar uma breve analisada aqui neles. Então tem uma unidade inteligente que respeita a individualidade e permite discordância das pessoas que estão lá. Então, vamos lá. Unidade inteligente, que eu respeito a individualidade. Embora estamos juntos, mas eu respeito o que penso. E tem uma unidade que é chamada aqui de unidade burra, que é aquela que sacrifica a individualidade e impede as pessoas de pensarem por si mesmo. É aquela que eu não respeito o pensamento do outro, ele tem que pensar como eu quero, como eu penso, e se não for assim, então é como se não houvesse unidade, e que não é bem assim. Existe a unidade que eles tratam, uma metáfora, que é o purê de batatas. Então, quando você faz um purê de batatas, você sabe que existem várias batatas ali, mas você não identifica qual é qual, totalmente misturada, né? Ao mesmo tempo em que você pode fazer essa unidade, onde cada membro é devidamente respeitado nas suas características específicas e no desempenho da sua função. Então a unidade purê de batata ela não é funcional, porque você não identifica qual é a batata que está lá sendo composta. No nosso caso, como ser humano, como criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, criados como seres individuais, até a nossa digital não é igual, é muito importante que eu respeite a individualidade do outro. Que embora eu viva em unidade, mas que eu entenda que o outro precisa ser respeitado, que existe um espaço para que ele exerça a sua individualidade. E aqui olhando família, então eu vou pensar no pai, vou pensar na mãe, vou pensar nos filhos, nas pessoas que compõem essa família. Então existe a unidade torre, que eles analisam como feita de tijolos, todos iguaizinhos, e existe a unidade do altar, onde apesar de juntas, cada pedra é diferente. Talvez na tua família, dependendo muito da geração de onde você vem, os pais costumavam dizer assim, trato todos os meus filhos iguais. Era uma forma que os pais achavam de dizer que amavam a todos. Mas nós não podemos tratar todos iguais, porque cada um recebe de uma forma.
Então, se eu trato todos iguais, eu vou padronizar, e eu não tenho como padronizar o ser humano, eu não tenho como padronizar dentro de uma casa. Então, eu preciso tratar um filho de uma forma, o outro filho da outra forma, e não é que eu amo mais um ou outro, é o jeito que eu vou me comunicar com esse ou com aquele filho. Também, o amor entre marido e esposa é diferente do amor do pai com os filhos, da mãe com os filhos. Então eu sempre vou ter que entender, dentro deste quadrado, dessa casa, qual é o relacionamento que eu tenho, qual é a minha posição e como eu vou amar. Então, esse tipo de unidade de família aglutinada, apesar de ter muitos aspectos positivos e importantes, ele acaba sendo distorcido quando eu não consigo enxergar pessoas lá dentro. Eu enxergo só uma grande massa e eu não consigo ver o respeito. Então é um tipo de autoridade que inibe qualquer filho a desenvolver ou expressar a sua individualidade. Se o filho expressa, eu não respeito. Quando os filhos dentro dessa relação são autoritários, e a gente viu isso, quando eu misturo esse modelo de família com a família superprotetora, em que lá a mãe não consegue perceber ou viver ali a diferença, né? Ela super protege, ela quer o filho embaixo da asa, ela se permite inclusive ser explorada em algum momento. Então esse filho pode exercer uma autoridade não querendo que o pai e a mãe pense por si só e pense junto com ele como ele quer, e aí muda o domínio. É muito comum isso acontecer. O fato de mães, né, das mães estarem dentro dessa família aglutinada, normalmente a mãe põe a mão sobre a filha ou sobre o filho, e o pai também, demonstrando que eles estão de forma absoluta no controle, sem que os filhos tenham espaço algum para expressar os seus sentimentos, aquilo que ele gostaria de fazer. Então os pais aqui estão sob domínio total, aqui são os dois, diferente das que nós vimos ontem. A de ontem, né, a de família de regras, o pai é que é sempre mais autoritário, a família que nós vimos no primeiro dia, a superprotetora é mais a mãe. Aqui são os dois que estão aqui no determínio das regras, ditando as regras, e os filhos não podem pensar diferente. Então a aparência dos filhos aqui nessa casa é como mini-adultos, como se eles tivessem que ser uma cópia fiel dos pais. É claro que eu gosto de ver nas minhas filhas características boas minhas. É claro que você vai se sentir extremamente bem quando você vê e você poder dizer, nossa, meu filho é responsável no trabalho como eu fui, meu filho gosta de estudar como eu mostrei o exemplo, meu filho é ético como ele aprendeu em casa. Mas nesse caso aqui não é algo que reproduz exemplos bons, é em tudo. Então tem que ser cópia fiel daquilo que a gente está determinando. Lembrando, é uma família aglutinada, é uma junção excessiva que não tem espaço para se ter individualidade. Os pais acabam exercendo um controle tão grande sobre esses filhos que eles perdem a liberdade até mesmo de serem crianças. Vamos falar do perfil do casamento dessa família. Então, nessa família, tanto pai quanto mãe estão não apenas presentes, mas muito presentes. Eles estão ali o tempo todo dentro dessa casa. Eles também são um casal aglutinado, onde procuram fazer todas as coisas juntos. Ok, é legal, não tem nenhum problema que o marido e a esposa façam as coisas juntos. Mas pode-se ter um momento de individualidade, né? Um momento em que um faz uma coisa e o outro faz outra. É um momento de respirar, é um momento de viver alguma experiência dentro do casamento, com todo respeito, que eu estou falando dentro de uma ética cristã, mas de se ter um espaço para que um e o outro façam algo individualmente. Não é permitido aqui nesse modelo de casamento que alguém faça alguma coisa, que o marido ou a esposa faça alguma coisa sem que o outro esteja junto, né? Sem até o consentimento do outro. Existe um controle muito grande um sobre o outro, né? E essa sensação vem por uma insegurança. Eu me arriscaria a dizer aqui que talvez nessa família aglutinada exista o ciúmes. Então, por exemplo, quando o marido está trabalhando ou a mulher está trabalhando, existe um controle muito grande de com quem você fala, onde você esteve, com quem você falou, em que lugar você foi, em que horário foi, por que você chegou a esse horário. É um controle excessivo e talvez essa insegurança pode ser alimentada, então, pelos ciúmes que gera, né? É aquele tipo de marido ou mulher
que a cada 5 minutos liga para o cônjuge para saber onde ele está, como ele está, o que ele está fazendo, se ele vai viajar a trabalho, é um controle intenso em todo o tempo sobre ele. E no mercado de trabalho, se você trabalha fora, você vai perceber que pessoas, se isso não for o modelo da tua família, né, do teu casamento, se você for casado, que existem algumas pessoas que são como que controladas o tempo todo. É como se tivesse ali um relógio ponto ou uma tornozeleira e essa pessoa é controlada em todo o tempo. Creio que é um relacionamento extremamente cansativo. Espero, né? Creio. Se for, a gente precisa mudar isso. Características negativas que podem estar presentes, então, nesse casamento é possessividade. Abuso, porque se eu não dou espaço para o outro, inclusive sonhar os sonhos dele, eu vou cometer aqui um abuso de respeito. Quando eu trabalho dentro do pré-nupcial com os casais, antes do casamento, procuramos entender que quando eu me caso, eu não me caso para ser feliz, mas eu me caso para fazer o outro feliz. Essa retroalimentação do marido e da esposa em buscar a felicidade do outro faz com que você seja feliz. Porque não é um casamento de egoísmo, é um casamento em que eu estou entregando o meu melhor para que o outro tenha o meu melhor e automaticamente o outro vai retroalimentar. A gente fala lá num outro material, que posso até gravar num outro momento, das 5 linguagens do amor, em que a gente fala sobre essa retroalimentação do relacionamento, em que eu abasteço o tanque emocional da minha esposa e ela abastece o meu tanque emocional e a gente vive nesse processo extremamente inteligente de fazer o outro feliz. Então eu não posso ter esse controle e nem esse abuso. Eu tenho um outro risco nesse modelo de casamento, do aglutinado, é uma cumplicidade amoral e até imoral. É uma cumplicidade em que eu não vou respeitar e posso tentar levar o outro a fazer algo que não é correto, mas ele não tem espaço para dizer não. Ele não tem espaço para poder se posicionar e isso se torna abusivo. Como na família protetora, a cumplicidade deve ser exercida a qualquer custo. Imagine você dentro de uma família ou dentro de um casamento que você não concorda com uma situação ou outra, mas você não tem espaço para dizer isso. E você se sente obrigado a fazer exatamente o que o outro quer. Vamos lá, né? Não é adequado, não agrada a Deus e não nos faz feliz dentro deste modelo de família. Características, e aqui, gente, são alguns pontos, tá? Não é que se a sua família é aglutinada, obrigatoriamente tem esse tipo de abuso. Mas eu estou trazendo alguns pontos para que a gente possa refletir. E cuidar, porque se a família é assim, cuidar para que não chegue a esse ponto. Então, características de uma família aglutinada. Primeiro, a independência é sinônimo de infidelidade. Vamos lá. Se eu e a minha esposa, ou se dentro do meu casamento, né, da minha família, as minhas filhas decidem fazer algo diferente, e se eu não estou junto, eu me sinto como que deixado de lado. A infidelidade, para mim, vem ali muito forte, porque eu me sinto traído. E não é uma traição, o outro tem a liberdade de escolher estar em algum lugar diferente de onde eu estou. Um exemplo, domingo todo mundo tem que almoçar junto. Aí o filho resolve almoçar no outro lugar. Nossa, mas é domingo, é dia que nós... A gente não tem que ter essa obrigatoriedade sempre. É legal, é interessante termos os filhos na mesa, a família juntos, mas nós precisamos aprender a respeitar. E aqui, um ponto aqui que o estudo que eu fiz não traz, mas me veio agora na memória, né? Nós, enquanto marido e esposa, no nosso casamento, quando os nossos filhos crescem, nós precisamos reaprender a ter relacionamento de marido e esposa. Por quê? E trata-se muito do conceito do ninho vazio. Os teus filhos vão crescer, vão sair de casa, e se você não cuidou do teu casamento, você não sabe mais estar junto, marido e esposa juntos. E os filhos vão crescer, e graças a Deus que vão crescer, e graças a Deus que vão desenvolver musculatura e sair de dentro de casa. E aí fica aquele vazio quando os filhos saem. E não deve ser assim. Então, como que a gente faz para que esse ninho vazio não nos deixe tão mal? A gente faz o exercício, os filhos estão em casa, mas marido e esposa é prioridade de relacionamento. Mas eu amo mais aos meus filhos. Está errado. Eu preciso ter uma cumplicidade entre marido e esposa, com a minha esposa, para que inclusive as minhas filhas vejam o meu casamento e queiram um casamento igual. A estrutura da família começa com homem e mulher. Os filhos são colocados depois.
E os filhos são bênção, mas eles vão sair e formar a família deles. E aí o que a gente vai ver logo depois, o que normalmente esses pais fazem? Querem trazer os filhos para dentro de casa e aqui não consegue desvincular-se para criar o seu núcleo familiar, porque eu preciso disso tudo muito bem misturado, tudo junto e misturado, e não é funcional. Então, independência é sinônimo de infidelidade. A segunda característica é que discordância é sinônimo de rebelião. Então, se não concordam comigo, estão deixando de me respeitar, estão deixando de me amar, porque é assim mesmo, porque eu preciso ser autoridade, e aí eu não consigo respeitar, então, a individualidade. Terceira característica, a solidão gera suspeita. Se eu vejo o outro um pouco quieto, não, tem que estar aqui junto, tem que estar no meio da família, porque ela é essencial. Sim, família é essencial, mas não nesse sentido, né? Nenhum espaço particular é permitido. E o tempo que tira para si mesmo é o mínimo possível. Não tem um espaço para respirar sozinho, não tem um espaço para estar com o seu coração. Eu não sei se você gosta de conversar consigo mesmo, se você para fazer uma análise da sua vida, de como você está sozinho. E aqui nesse modelo de família isso não é muito permitido, porque se você está sozinho, né, eu tenho um pouco desse perfil sim com as minhas filhas, né? O que você tem, claro que as coisas mudam, mas o que você tem, porque está sozinho, porque está aí no canto, tem que vir aqui, ficar aqui, enfim. A quarta característica é controle mental. Os filhos são fortemente ligados aos pais mentalmente, mesmo que eles não queiram, né? Eles sentem que não são livres para fazer qualquer coisa por si mesmo. A codependência. Então, os filhos sempre vão ter que... Não é trocar ideia, não é consultar, é pedir permissão. E se eles não desenvolverem essa independência, essa individualidade, como será o casamento desse menino e dessa menina depois? Eu e você, enquanto pais, né, na condição de pais, nós não vamos poder interferir no casamento dos nossos filhos, porque não é saudável. Então, quando eu não permito que eles façam escolhas antes do casamento deles, e eu não sei se no teu relacionamento lá com os teus pais foi assim, se foi, provavelmente você vai identificar que você tem dificuldade de tomar decisões ou até de ouvir o teu cônjuge, o teu marido e a tua esposa. Tem algumas questões do pré-nupcial que eu atendo a alguns casais que ou o homem ou a mulher são tão codependentes da sua família que quando ele vai para o casamento, ele tem uma dificuldade imensa de entender que agora ele vai falar o homem com a mulher e a mulher com ele. Porque até então tudo ele compartilhava ou pedia para o pai, ou pedia para a mãe, ou ele ou ela. E aí esse corte é importante. Como você se sentiria dentro de um casamento em que o teu marido ou a sua esposa fosse procurar os pais dele, né, os teus pais, em tudo que fosse fazer? Provavelmente isso não te agradaria. E você não ia se sentir bem dentro desse modelo. Então a gente precisa cuidar. Cuidar porque nós podemos criar esse mesmo modelo para os nossos filhos. E não é adequado que seja assim, né? A outra característica fala-se de uma disciplina abusiva. Então, reclamações, culpa e acusação são frequentemente usados como método de controle e disciplina. Como que eu vou fazer para manter os meus filhos ou a minha família aqui nessa aglutinação? Eu vou gerar neles um sentimento de culpa se eles voarem. Eu vou gerar um sentimento de culpa se eles não estiverem como eu quero. Eu vou gerar um sentimento de culpa se eles não estiverem comigo em todo o tempo. Isso não é interessante, sem dúvida nenhuma, não é saudável nem para nós, se nós fizermos, como também não é para o outro. O outro fica naquele apego, naquela situação extremamente delicada, porque se ele não for, se ele não fizer como se determina aqui nesse modelo de família, ele vai se sentir culpado. Os filhos podem se tornar tão manipulados pela culpa para que obedeçam, que eles carregam isso para a vida adulta, praticando esse mesmo mecanismo com os outros. Vão repetir com o cônjuge, vão repetir com os seus próprios filhos, se não pararem para refletir. Então vamos lá, eu ensinei os meus filhos ou as minhas filhas que eles precisam ficar comigo, porque senão eles vão ser cruéis, eu gero aquela culpa, e aí eles vão reproduzir isso no relacionamento deles. Então é como se a pessoa não está com você
porque ela escolheu, mas porque se ela não ficar, mas coitada da sua mãe, como você não está com ela, coitado do seu pai, como você não está com ele. E nesse modelo, de novo, né, o casal vai embora esteja junto, todo mundo junto, aglutinado, mas não existe um relacionamento íntimo do casal, porque tá todo mundo sempre junto, e eu penso aqui numa grande cama e todo mundo ali. E as relações não podem ser assim. Né? As relações precisam ser separadas. Por que a criança deve ser levada para o quarto dela, já quando ela é pequena? Porque o filho precisa ser tirado da cama para que ele desenvolva a individualidade. Se todo mundo cresce na mesma cama, o casal começa a perder a intimidade sexual, o que é um grande desperdício e um grande perigo para o casamento, né? Não é funcional. Deus deixa o sexo como presente, como bênção, e o homem e a mulher precisam dessa privacidade, mas o filho se acha parte. Ele não consegue se ver desconectado, e ele vai reproduzir isso também depois lá na frente. Então essa disciplina abusiva vai gerar no filho esse sentimento, e ele vai crescer com o mesmo pensamento e ele vai reproduzir isso. Ok? Projeção para o futuro dessa família. Filhos adultos provenientes da família aglutinada têm uma enorme dificuldade de deixar o lar. Bem parecido com o modelo da família superprotetora. Ele pode até casar, ele vai casar, mas ele vai ficar ou muito próximo, porque ele não se sente no direito de sair, ou se sai, ele vai estar ali o tempo todo, vai ligar todo dia, vai ligar todo tempo, vai ser codependente financeiramente, emocionalmente, e vem de novo naquela relação do abuso, né, que o filho pode fazer, ou também os pais com relação aos filhos. Mas nesse caso aqui, desse relacionamento, dessa família aglutinada, essa dificuldade de deixar o lar traz a dificuldade de que o outro cresça. Aqui não é só a mãe, é o pai e a mãe que cumprem esse papel extremamente disfuncional na vida desses filhos. Então, o fato de se casarem e terem seus próprios filhos, ainda assim não se desconectam do controle mental que os pais exercem sobre eles. Casei, mas o cordão umbilical está aqui. Tudo que vai ser feito precisa ser feito junto, preciso levar junto, preciso estar junto. Ah, mas como que eu vou fazer? Porque o meu pai e minha mãe me mantêm nesse modelo, né, aglutinado. Corta o cordão umbilical para que pai e mãe aprendam a viver juntos. Ah, mas o casamento deles, ou já estão com uma certa idade, sempre tem tempo de renovar. Agora, quando os filhos alimentam isso né, talvez os pais já com uma idade mais avançada tenham mais dificuldade, mas se você sair de perto, eles vão experimentar algo novo. Agora, se você também mantiver, eles não vão conseguir. Porque muitas vezes os filhos não gostam, mas mantêm, porque tiram proveito da situação. E aí entra de novo na família superprotetora. Então, normalmente, eles têm dificuldade de viver afastado dos pais, né, que incluirão, inclusive, um novo componente da família para que se torne aglutinado também. O que é isso, pastor? Família aglutinada, tem lá um filho e uma filha, querem todo mundo junto o tempo todo, aí esse filho ou essa filha se casa. O que vai ser feito? O trabalho aqui vai ser de trazer esse novo componente, o genro ou a nora, para dentro da família. Ele vai ser alimentado para viver a aglutinação, e essa pessoa vai viver o mesmo processo. Também vai tirar proveito para poder aceitar este modelo de família. Então tem esse poder de trazer para perto. Algumas pessoas entendem isso como é um relacionamento legal, a família se ama. Ok, mas não é função, não é adequado. As pessoas não crescem dentro deste modelo, como a gente viu ali nos pontos críticos, né? Então, como melhorar os limites pessoais para aumentar a individualidade? O que eu preciso fazer para melhorar se eu vivo assim? Então, primeiro, permita que os membros da sua família manifestem as suas opiniões. A sua opinião não é soberana, a minha opinião não é soberana, cada um tem o seu pensamento e nós precisamos respeitá-lo. Assegure-se que pode haver discordância sem medo de crítica, rejeição ou ser ignorado. Então eu vou ouvir, a gente falou disso esses dias, como é importante ouvir o outro. Como é importante escutar. A gente tem uma angústia. O outro começa a falar, você já quer trazer a solução. Quando a gente trabalha a questão da escuta ativa, você vai escutar o outro sem gerar na tua mente um pensamento. Não sei se você consegue fazer isso. Porque normalmente como a gente lida com o pensamento?
O outro está falando, eu já estou pensando no que dizer, no que reprovar e na solução para o caso. Nem sempre, quando você está ouvindo alguém, essa pessoa quer que você traga uma solução. Ela só quer abrir o coração. Ela não quer ouvir a tua opinião. E nesse caso aqui da família aglutinadora, eu preciso fazer o exercício de respeitar a fala do outro. Se no fim o outro disser para você assim, o que você me fala sobre isso? Aí eu posso dar a minha opinião. Mas nem sempre o outro quer, ele só quer compartilhar, ele quer ouvir. Então eu preciso ouvir. Enquanto escuto, eu vou eliminando a questão da solução, da crítica, da negativa, mas eu só vou prestar atenção no que o outro está falando. E quando eu escuto, então, eu vou respeitar. E quando eu respeito, eu estou dizendo para o outro assim, você é alguém separado de mim. Né? Você tem o direito de pensar. Encorajem os membros da família a raciocinarem por si mesmo. Não tome decisões no lugar deles. Dentro dessa família, se um ser traz uma situação, todos que estão ali já têm a solução e dizem, você vai lá, você vai fazer assim, 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 e é bem diretivo. E depois você vai agir assim, assim, assim. Quando eu dou a solução, eu não estou ensinando o outro a pensar e nem a ser independente. Eu estou criando nele uma dependência de mim. É diferente de quando chega, né, alguém e diz, olha, eu estou com tal situação, o que você pensa? Como você acha que eu poderia fazer? E aí a gente tem que tomar um cuidado imenso para dizer, olha, eu penso que, mas a decisão é tua. Interessante porque como pastor, né, aqui no gabinete pastoral, algumas pessoas procuram os pastores, né, conselheiros, e eles querem uma solução para a sua situação. Eu não sou o perfil de pastor que vou dar a solução, até porque eu não me sinto adequado e apropriado para isso. Na minha vida eu tenho os meus pensamentos, as minhas dificuldades e luto para conseguir resolvê-los. Eu não consigo resolver a vida dos outros. Quando você dá a solução pronta, quando você dá a receita de bolo para o outro fazer, sem que ele pense, enquanto você acertar vai ser 10. O dia que você errar, você vai ser crucificado. Além de você ser julgado, você não ensinou o outro a ser independente. Você criou mais uma dependência. Então, qual é o nosso papel? É ensinar o outro a pensar, trazer pontos. Aí você pode fazer perguntas, né? Quando traz solução. Tá, mas me fale mais sobre isso. Como é isso? Como é aquilo? O que você pensa sobre isso? Então, essa é uma forma inteligente de ajudar o outro a desenvolver pensamento, né? A raciocinar por si mesmo e tomar decisões dele e não sua. Esse é um grande erro nosso. Uma das maneiras mais afetivas de investir na maturidade das pessoas é não permitindo que elas transfiram para você a responsabilidade da tomada de decisões. Foi o que eu acabei de dizer. Eu não tomo decisões por ninguém. A decisão que a pessoa toma é pelo entendimento dela, pela razão dela e não pela minha. Alguns de nós até poderíamos nos exaltar, a pessoa fez exatamente o que eu fiz, não vejo isso como adequado, eu vejo como inapropriado. Quarto ponto aqui, ajude os membros da família a descobrirem e investirem em seus dons e habilidades. É o que de melhor você percebe no outro, o que ele faz bom, o que ele faz tranquilo, ajuda ele a desenvolver isso para ele desenvolver também essa independência, se sentir parte do processo, mas ao mesmo tempo exercendo aquilo que Deus entregou para ele como dom, como talento, e ele vai fazer isso sozinho, sem você. Né? Você não tem que intervir, estar junto, ele vai caminhar, e isso traz essa independência, essa individualidade que é tão funcional. Permita que a raiva seja expressada apropriadamente. A ira é um pedido de respeito, não corte, não sufoque. Então, quando você não respeita o momento, você não vai deixar o outro nem dar o grito dele. Em alguns momentos é necessário. Ok? Que nós tratamos com respeito isso. Mas eu preciso deixar que o outro expresse a dor que ele está sentindo. Estabeleça os limites para os seus filhos, estabelecendo consequências, sem usar chantagem que produzam culpa ou medo. Aquele jargão, né? Se você fizer isso, eu vou morrer. O dia que eu morrer, que eu não estiver aqui, não é adequado porque ele gera culpa. E aqui a orientação é estabelecer limites. Olha, comigo até aqui você vai, daqui para frente tem ser que não passa. E eu preciso exercer esse meu direito.
De novo, quando eu não coloco cercas, quando eu não coloco limites e quando eu não me faço ser respeitado, eu entro no conceito da família superprotetora, que o outro não vai me respeitar, para que eu receba as migalhas de afeto eu vou deixar que aconteça, e aí vai chegar um momento que meu coração estará ferido. E isso é falta de amor próprio, é falta de respeito, e Deus não quer isso. Então nós não precisamos aceitar esse tipo de relacionamento, né? Não deixe que os seus filhos transfiram para você aquilo que é da responsabilidade deles. De novo, autocontrole. Talvez seja, e como pai, né, é extremamente difícil, mas nós precisamos permitir que eles cresçam. Quando eu não faço tudo pelo filho, em algum momento ele vai sofrer algumas consequências disso. E aí você vai dizer para mim, poxa, mas que cruel, eu vou sofrer, vou. Mas se ele não experimentar a consequência da escolha errada, provavelmente ele vai passar a vida inteira fazendo assim. E aí lá na frente, se há um homem, você vai ver esse homem dentro de um casamento, mas dentro de um casamento em que a esposa vai reclamar muito porque ele não consegue assumir responsabilidades. Por quê? Porque nós, enquanto pai e mãe, não ajudamos que ele desenvolvesse a musculatura. A gente entregou tudo na mão. Se é uma menina, também da mesma forma, né? Então, deixar o filho assumir as suas responsabilidades, colher aquilo que plantou, é algo inteligente. Eu faço uma fala bem básica assim, mas plantou mamão, vai colher mamão. Não adianta ir lá no pé de mamão tentar colher laranja. Então, aquilo que eu planto, aquilo que você planta, nós vamos colher. Eu penso que Deus nos dá a liberdade de escolha para mim e para você. Deus nos deixa fazer o que nós quisermos, a liberdade de arbítrio. Mas também Ele não nos priva, não nos poupa de colher aquilo que a gente plantou. Já estamos chegando no fim aqui. Não deixe que seus filhos transfiram o que é deles e incentive-os sempre a resolver os próprios problemas. Não tem mais espaço para a gente levantar e ir lá resolver o problema dos filhos, inclusive quando criança. Quando a gente se levanta e diz, eu vou lá resolver, é claro que em alguma situação ou outra você vai entender, mas quando eu vou no lugar dele, eu estou dizendo para ele, você não tem competência e eu vou estar aqui sempre para resolver as suas dores. Isso não é verdade. Lá no trabalho do filho, você não vai lá resolver, se for mico grande. Lá na faculdade do filho, lá no relacionamento interpessoal dele com os amigos. Quando você entra nisso, você está privando ele do crescimento. Oitavo, respeite uns aos outros incondicionalmente, independente das escolhas que fazem. O filho decidiu algo diferente, eu vou respeitar. O marido decidiu algo diferente, eu vou respeitar. A esposa decidiu algo diferente, eu vou ter respeito também por ela. Nono e o último ponto aqui daquilo que eu preciso fazer para melhorar. Entenda e julgue as escolhas de cada filho de acordo com a idade. Não force a barra, respeite o nível de maturidade de cada um. Não exija de uma criança uma atitude de adulto e nem trate o filho adulto como criança. Então, quando eu respeito a idade, eu respeito a maturidade. Alguns filhos já com uma idade avançada são imaturos. Mas essa imaturidade provavelmente porque ele foi alimentado assim, né? Então eu não posso querer que uma criança seja um adulto, e aí quando eu coloco a criança para fazer algo antes da idade adequada, eu não estou beneficiando essa criança, eu estou prejudicando essa criança. Quando eu pego uma criança e quero que ela se apareça fazendo algo que não é um momento adequado, tudo tem o seu tempo. O texto de Eclesiastes 3 diz isso. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo da criança ser criança, tem o tempo da criança aprender, tem o tempo da criança desenvolver, e às vezes os pais, na ansiedade do coração, eles querem que o filho seja o super, coloca o filho fazer algo que ele pode até fazer, mas vai custar caro para ele lá na frente. Você está pulando etapas, você está abreviando o tempo dessa criança. Era tempo dela simplesmente brincar. E aí você coloca ele fazer coisas que você acha interessante para mostrar para as pessoas. Não será funcional, ele vai fazer, mas ele vai pagar caro o preço lá na frente. Da mesma forma que quando eu pego um filho adulto e trato ele como criança, ele será disfuncional. Tem um programa muito antigo
da televisão, que é A Grande Família. Talvez você já o tenha assistido. Eu vejo ele às vezes na Rede Viva, acho que não me lembro bem. Mas ele reproduz com tanta profundidade o que nós estamos falando hoje. Família aglutinada. Se você tiver a oportunidade, pegue um capítulo daquele programa e o assista. Você vê lá uma disfunção, um casal, né, que são os filhos do casal maior lá, casados, mas que moram grudados. Estão sempre na mesma mesa o tempo todo, um filho solteiro dentro de casa, que leva a namorada para morar dentro de casa, que não gosta de trabalhar, que não quer trabalhar, e a mãe que culpa o pai, porque o pai às vezes quer exigir algumas coisas do filho, aí entra a superprodução, mas o pai ao mesmo tempo que superprotege a filha, mas daí briga com o genro, e é aquela confusão grande, né? E aí a música inclusive diz assim, essa família é muito unida, mas a que preço? A que preço essa união vai ser mantida? É saudável? Faça uma análise real e profunda. É prazeroso? Estar junto é muito bom, mas o que custa, né, emocionalmente, sair de lá ou estar lá em todo o tempo? Então nós precisamos aprender a respeitar espaço e individualidade. Espero que esse modelo de família também tenha vindo com reflexão no teu coração. Amanhã nós vamos olhar o último modelo de família, que é uma família equilibrada, que é o que a gente pode buscar. Então o exercício dessa semana é olhar os modelos e desenvolver um modelo novo. E eu estou bem feliz por estar recebendo vários retornos de várias pessoas. Alguns dizendo até que se sentiram mal, e aí eu estou mandando de volta, olha, a proposta não é essa, a proposta é refletir e fazer diferente. E Deus pode nos capacitar para isso. Creia. Família é celeiro, família é bênção, família é algo que agrada a Deus. E quando nós temos uma família equilibrada, ela pode ser um lugar extremamente agradável para estarmos. Sem esses excessos que a gente tem comentado, mas um lugar onde nós gostamos de estar. Eu peço ao Senhor hoje que abençoe você e a tua casa, que Ele olhe aí o teu coração, se tem algo que neste momento você coloca diante de Deus que você precisa, que Deus venha em teu socorro, que Ele derrame bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Juvenil, da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, aqui em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, e está sendo uma alegria compartilhar essa semana com você. Amanhã tem mais, te espero para o nosso bate-papo. Que Deus te abençoe.